Checkup no rádio. Checkup no rádio, hoje recebendo o médico ortopedista, Dr. Anderson Sérgio. Dr. Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, sorriso de um lado a outro, não sei porquê, rapaz. É o médico dos 8, né? Claro. Pois rapaz, pra que tudo isso, 8-1, deixasse pra gente também, pro Flamengo. Falaram tanto, né, no jogo contra o Ceará, que o time tava cansado, o time não fazia mais gol, que tinha sido um momento de lampejo, tinha sido sorte aquele jogo contra o São Paulo, tá aí, né? 8-1 e tomara que não faça pasme, falta, né? Tomara que não faça falta para os próximos jogos, né? 7 gols só no segundo tempo, né? Não, mas parabéns, o Palmeiras está numa fase que eu vou dizer uma coisa. Não vale nem a pena secar, porque para o futebol é muito bom isso, né? Eu sempre pergunto, qual a cor da inveja, Geraldinho? Qual a cor da inveja? É verde. É verde. E qual a cor da alegria? Vermelho, né? É vermelho do Flamengo, né? Viu, gente? Bom, o nosso tema, fiquei até perdido aqui. Nosso tema de hoje é a importância de realizar um check-up ortopédico. Existe uma hora certa para procurar ortopedista? Existe sim. 2 momentos, na verdade. O momento mais agudo, que o paciente tem algum sinal de alerta, apresenta algum sinal de alerta, que é importante a gente já avaliar prontamente aquela situação. Então, por exemplo, um trauma, né? Você sofreu uma pancada, caiu, bateu, existe uma dor muito intensa naquele momento, então é importante você ser avaliado prontamente por um ortopedista. Outro caso que é importante você avaliar, um edema, um inchaço repentino muito grande. Então, você acordou, seu joelho muito inchado, dolorido, um pouco de calor ali, vermelhidão, é importante procurar o ortopedista prontamente. Sinais de dormência, né, formigamento nas mãos, nos pés, é importante também procurar o ortopedista prontamente. Alguma deformidade óssea, que você comece a perceber, algum crescimento diferente em alguma articulação, são sinais de alerta. Não quer dizer que são sinais de gravidade, não quer dizer que é algo grave, mas é algo que é importante ser avaliado prontamente por um ortopedista. Nos casos mais do acompanhamento, então aqueles pacientes com osteoporose, que já fazem acompanhamento, então é importante a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, procurar o ortopedista para ser avaliado, ser solicitado exames de imagem, exames laboratoriais, para a gente saber como é que está a situação da saúde do osso do paciente. Paciente que faz acompanhamento com artrose, porque o que é que acontece muitas vezes? O paciente, eu sou especialista em joelho, então eu tenho no consultório muito paciente com artrose de joelho. Então ele passa uma vez comigo, eu oriento, passo a medicação, converso com ele sobre a importância da atividade física para fortalecimento muscular e ele some do consultório. Ele só vai voltar para mim depois que ele está com dor, está uma nova crise, e é isso que a gente tem que evitar. Então, a gente fazer o trabalho de prevenção, né? De 6 em 6 meses ele voltar, a gente vê como é que está, orientar o que tiver que ser orientado, fazer ajustes que precisam ser feitos de maneira rotineira e não esperar uma nova crise vir para ele procurar o ortopedista. Então, o paciente ter essa consciência que é importante, essa manutenção de ir ao ortopedista para cuidar da saúde dele, para ele evitar dor, ele é importantíssimo. Idade, por exemplo, você disse que dá sinais, né? Mas existe uma idade mais ou menos que você começa a ter aí, ser propenso a ter problemas ortopédicos, não? Eu acho assim, depende muito de cada caso. Por exemplo, você é um atleta, você já passou da hora de passar no ortopedista, né? Então... São encantados, inclusive, né? Não, mas você passa aqui, a gente sempre conversa, então você tá desculpado. Mas atletas que praticam, né? Não precisa ser necessariamente um atleta profissional, mas o atleta amador. É importante ele, de forma rotineira, passar no ortopedista para ser avaliado algumas questões. Principalmente a questão muscular. Se tem algum sinal de fadiga, se tem algum sinal principalmente de desbalanço muscular. O que é isso? Muitas vezes o atleta, ele no treinamento, um treinamento mais exaustivo, como eu vejo às vezes, Marcos, você fazendo essas trilhas no final de semana,
Você está quase largando a vida para virar fotógrafo, né? De imagens do seridó. Ou virar blogueirinho, né? Você tá de parabéns. Realmente você capta imagens lindas mesmo. Já deu para ser influência digital. Tá de parabéns mesmo. A gente vê a beleza do nosso seridó. A gente às vezes fica tão preocupado em ir para outros lugares e a gente não divulga e a gente não olha para o nosso seridó, que é tão lindo. Então, assim, fez um trabalho mais exaustivo. Muitas vezes você começa a ter uma sobrecarga. E é importante você fazer essa avaliação rotineira para essa sobrecarga não vir a se transformar numa lesão. E lesão para o atleta é muito ruim, porque acaba tirando você do esporte, né? E o atleta amador, ele não vive daquilo, mas ele muitas vezes vive para aquilo, ele adora fazer aquilo, né? O momento de lazer dele é o momento de esporte. Então, tirar isso dele é muito complicado. Então, por isso que é tão importante fazer essa avaliação rotineira. Muitas vezes você tem um desbalanço da musculatura. Como assim? Você tem uma musculatura, ela está muito mais forte do que a antagonista, por exemplo. A parte da frente da perna, a musculatura está mais forte do que a parte de trás. Isso a gente consegue avaliar no consultório, e muitas vezes o paciente vai ocasionar uma lesão nele por causa desse desbalanço, né? Então, como ele não está sabendo disso, aí começa a sentir uma dorzinha, um incômodo, aí vem a lesão. Então, em relação à idade de atleta, não tem, né? O atleta ele tem que ser avaliado de forma rotineira. Então, antes de qualquer atividade física, de caminhar, de uma academia, de um pedal, antes de você sair do sedentarismo, é bom fazer um check-up com o ortopedista. Importantíssimo. E, às vezes, por exemplo, você tem uma lesão, você está tratando aquela lesão e você quer voltar à sua atividade ou está com alguma dúvida, é importante ser reavaliado, né, na volta de uma lesão, para saber se você tem condições, até para ser orientado, para ter mais segurança nesse retorno. E no paciente, vamos dizer assim, o paciente de dor, o paciente tirando desse ambiente do exercício físico, né, ali próximo aos 50 anos, que você já começa a sofrer o processo de osteopenia, na maioria das vezes, né, perda de massa óssea, uma perda mais importante de massa muscular, sarcopenia. Então, esses pacientes de forma rotineira, é importante que eles sejam avaliados pelo ortopedista, para a gente justamente fazer esse trabalho de prevenção de dor e de lesões. O nosso ouvinte Rafael Augusto pergunta o seguinte: Dr. Anderson, como fazer para diminuir as canelites ou dores musculares nas canelas durante a corrida? O que você indica? A canelite é um problema crônico, né, dos corredores, principalmente dos corredores de longa distância. Na canelite, qual o grande problema da canelite? É você tirar o atleta do treino, né? E geralmente o que acontece é uma dor que muitas vezes é uma dor tolerável, que ele começa a correr, começa a sentir dor, mas ele continua correndo. Aí faz um gelo, toma algum anti-inflamatório, faz poucas sessões de fisioterapia, melhora um pouco e ele volta. Então acaba cronificando. Então a canelite é o processo inflamatório do osso. Na verdade não é do osso, é uma pelezinha, um periósteo que recobre o osso. Então gera esse processo inflamatório crônico que você precisa... É uma coisa demorada para se tratar, no sentido de que não vai ser 1 semana, 2 semanas de tratamento que vai resolver sua canelite. Então é importante que você pare, né, seja avaliado por um ortopedista para ver a intensidade desse processo inflamatório, faça o tratamento medicamentoso e de reabilitação adequado, e muitas vezes tem que parar um tempo para fazer esse trabalho de fortalecimento para ele voltar ao esporte sem sentir dor. A canelite geralmente ela é consequência desse desbalanço, né, que eu estava falando. Quando você tem uma musculatura muito mais fortalecida do que a outra, você acaba sobrecarregando alguma articulação. E a canelite é um caso claro disso. Tem mais pergunta. Trabalho fazendo salgados. Minha mão está ficando dormente da munheca para os dedos e também os dedos, endurecendo e doendo. O que pode ser? Pode ser duas coisas aí. Essa questão da dormência, a gente teria que avaliar
uma possibilidade de uma síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano em nível de punho, que é muito comum dar essa dormência, esse formigamento nas mãos, principalmente no dedo indicador e no polegar. E outra coisa, como ela fala dessa rigidez dos dedos duros e doloridos, a gente tem que avaliar uma artrose ou uma artrite reumatoide, que poderia ocasionar essa clínica de dor e de rigidez na articulação da mão. Outra pergunta, doutor Anderson. Fazem 17 dias que estou com uma dor muito forte no encaixe da coxa. Não consigo nem andar direito. Estou tomando esse remédio, né? Só para mostrar rapidinho aí. E não tenho melhora. E 2 dias de fisioterapia e nada. Fiz esse raio-x e deu isso. E aí? Então, esse caso aí, muito provavelmente é a dor que ela está sentindo. A causa não é essa do diagnóstico do raio-x. Então, a coxartrose, a artrose do quadril, ela é uma coisa crônica, né? O que você está é numa crise, que pode ser desencadeada pela artrose? Pode. Pode ser uma tendinite, pode ser uma bursite. Esse é um caso claro do paciente que precisaria estar sendo acompanhado pelo ortopedista de forma rotineira para prevenir esses episódios, né? Então, a coxartrose é a artrose no quadril, a artrose na coluna, a artrose no joelho, que são articulações de carga, elas vão vir. Não é questão, muitas vezes o paciente fala, minha família toda tem isso. Então, sua família toda envelheceu. O componente genético é muito pequeno nessa questão dessas artroses. É mais o componente realmente ambiental, da idade. Então, você vai envelhecendo, você vai ocasionando esse desgaste na articulação e você vai ter nessa artrose. Então, já é uma coisa crônica, ela já tinha isso. Com o tempo, isso vai piorando e vai tendendo a dar crises, a agudizar, gerar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório muitas vezes é muito dolorido, muito limitante, que é o caso dela. Então, tem que realmente avaliar a intensidade da dor. A medicação que ela está tomando é uma medicação analgésica. Muitas vezes a gente tem que associar algum uso de anti-inflamatório. Ela falou aí 2 sessões de fisioterapia, como se 2 sessões de fisioterapia fosse um tratamento muito longo. Não, ela só iniciou o tratamento. Então, realmente 2 sessões, ela não vai ter uma resposta. Ela não vai conseguir perceber melhora. Então, ela tem que fazer 10 sessões, acabou as 10. Se ela ainda tiver com dor, vai continuar fazendo mais 10. É importante ela tratar. Agora que ela está com a dor, tratar de forma adequada, né? E servir de alerta para que ela faça esse acompanhamento para justamente prevenir novos episódios. Agora o momento é de resolver esse quadro agudo de dor. Precisaria ser avaliado, né? Ver realmente se tomou outras medicações, quais medicações foram, o quão de limitação existe aí na articulação. Mas assim, é uma coisa resolvível, mas precisa tratar da forma adequada. No caso esse caso aqui nesse da paciente, nesse caso dela, assim, é porque o paciente ele não costuma ser paciente, né? Então geralmente a gente gera uma angústia muito grande, uma dor que passa ali de 5 dias. Então, ela já começou a tratar, tomou medicação, começou a fazer fisioterapia, ela não vê melhora, isso é muito angustiante, gera muita frustração para o paciente. Então, é importante ela ser orientada em relação a isso, que muitas vezes a resposta ela não vem de prontidão, ela não vem rápida, ela demora alguns dias para começar a vir, o paciente começar a perceber melhora. Ela está no caminho certo, está tomando a medicação, a gente poderia associar alguma outra medicação, mas teria que avaliar direito, está fazendo a fisioterapia, então agora realmente ela pode associar alguma compressa com gelo, conversar com o fisioterapeuta para orientar alguns exercícios para ficar fazendo em casa, e tudo isso vai se juntar para trazer uma melhora para ela. Se dor nos joelhos diariamente pode ser normal. Tenho 47 anos, sinto muita dor nos meus pés, já descobri um esporão e nos joelhos ainda não sei. É normal isso? Sentir muita dor nunca é normal. Sentir um leve incômodo às vezes pode ser habitual, normal não é, né? Pode ser comum. Hoje em dia é muito difícil você definir o que é normal, né? Eu posso falar que é comum. Comum é de acontecer de você sentir incômodo. Agora, de você sentir muita dor, não. Então, provavelmente você tem alguma patologia no joelho,
pela sua idade, pode ser uma lesão de cartilagem, pode ser uma lesão meniscal, que seria o menisco. Ele é uma estrutura que fica dentro do joelho, que ele funciona como um amortecedor do joelho. E muitas vezes você, no processo de envelhecimento, tem um desgaste e tem uma lesão nesse menisco, e isso causa muita dor. Então, precisaria realmente tratar. E, como eu sempre bato aqui, o principal não é o tratamento, o principal é a prevenção. A principal parte do tratamento não é a medicação, não é a fisioterapia logo de reabilitação, é o trabalho de prevenção, para você não ter novas crises, você não ter mais dor. Isso é o principal. Bom dia, faço queijo de coalho e sinto muita dormência nas mãos. Mais uma pergunta de dormência. Isso, essa dormência nas mãos, que pode estar associado ao esforço repetitivo, no caso dela, leva muito a gente ao diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, que eu falei na ouvinte anterior, né? Você tem uma compressão do nervo mediano, o nervo mediano ele passa aqui pelo punho e muitas vezes ele é comprimido. Esse esforço repetitivo da atividade profissional dela pode desencadear. Não quer dizer que todo mundo que trabalha com esforço repetitivo vai ter a síndrome do túnel do carpo, não. Mas é um fator de risco. Então, ela realmente precisaria ser avaliada para a gente fazer alguns testes específicos e tratada da forma mais adequada. Doutor Anderson, quando sentimos uma dor no calcanhar, como se fosse uma agulha saída do pé, pode ser esporão de galo? Tem tratamento? E quando se faz o trabalho de casa, varrer, estopar, ou mesmo passar muito tempo sentado no chão, e quando se levanta, dói tudo, pode ser coluna? Tem muita coisa aí, né? Mas vamos lá. A parte do pé, do calcanhar, dor no calcanhar, pode ser um esporão, mas o que causa dor não necessariamente é o esporão. É a fasciite plantar. O que é isso? No calcanhar, da parte do calcanhar, sai uma pelezinha que ela vai e abre como um leque para a parte dos dedos do pé. Isso a gente chama de fáscia plantar. O que ocasiona essa dor no calcanhar, um pontada, uma agulhada, principalmente quando você passa muito tempo parada ou deitada ou sentada e vai levantar, essa dor ela é mais intensa, ela fala muito a favor de uma fasciite plantar, que é o processo inflamatório dessa pelezinha da fáscia, que pode ou não estar associado com o esporão. Então, o esporão é um fator de risco para você ter crises de fasciite plantar. Tem tratamento, com certeza. O tratamento não é tirar o esporão, se for o caso de ter o esporão. Realmente é um tratamento com alguns exercícios específicos, medicação, repouso, algumas vezes mudança de calçado é uma coisa importante no tratamento. Mas tem sim tratamento e geralmente as respostas elas são muito boas. Em relação a sentir dói o corpo todo, aí tem que avaliar, né? Se realmente uma coisa que acontece muito no paciente que tem artrose, que é o desgaste da articulação, desgaste do osso, é ter dor ao cessar longos períodos de repouso. Ou seja, se você está muito tempo parado, sentado ou deitado e vai levantar e começa a andar, você costuma sentir dor. Se tem artrose no joelho, vai ter dor no joelho. Se tem artrose na coluna, vai ser na coluna e assim por diante. Então, teria que realmente ser avaliado, se for necessário fazer alguns exames de imagem, radiografia simples mesmo, para avaliar onde ela reclama mais de dor. Pode ser coluna? Pode ser coluna, sim. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Eu tenho 49 anos e principalmente à noite eu tenho dores intensas no tornozelo e na mulher quando que queima e as pernas dão uma inquietação que às vezes até para dormir dá muito trabalho. Sim, durante o dia mesmo nos afazeres domésticos eu quase não sinto, mas quando eu paro... E aí, doutor Anderson? A gente tem que avaliar, né? Essa dor ela é mais à noite. A gente tem que descartar alguma causa vascular, né? Porque muitas vezes algum problema vascular periférico, ou da artéria ou das veias, pode ocasionar essa questão dessa dor e um pouco de dormência à noite. Tem que avaliar a questão da coluna dela, porque muitas vezes uma dor na coluna que irradia para a perna pode causar dormência. E tem uma coisa também que a gente chama de síndrome do túnel do tarso,
que seria um processo de compressão do nervo, né, ali a nível do tornozelo, que também pode ocasionar essa questão dessa dormência, principalmente à noite também, muito parecida com a síndrome do túnel do carpo. Mostra a fotografia, Geraldinho, rapidinho. O ouvinte disse que pergunta se tornozelo inchado, o que seria? Passo muito tempo em pé. Então, o tornozelo, se ele na primeira, a gente tem que descartar algum trauma. Ah, não teve trauma, não teve pancada. Ok. Primeiro, descartar alguma doença sistêmica. Tem algum problema? Tem hipertensão, tem diabetes, para a gente descartar algum possível acometimento renal. Muitas vezes o paciente ele começa a desenvolver um processo de insuficiência renal e ele não percebe, ele não vai sentir nada. E um dos sinais de alerta é o edema no tornozelo. Então, ele sem ter tido nenhuma pancada, sem ter tido nenhuma dor, ele começa a ter esse edema no tornozelo. Então, tem que descartar essas duas coisas. E o terceiro ponto seria realmente, provavelmente estar tendo um acometimento, uma sobrecarga na articulação do tornozelo. Então, pode ter uma lesão, dependendo da idade, se é um paciente mais jovem, ali abaixo dos 50, então, a gente fala mais numa lesão de cartilagem. Como ele fica muito em pé, então tá havendo uma sobrecarga nessa articulação do tornozelo e ele está ficando inchado, é demasiado. Então, precisa realmente, nesse caso aí, fazer um exame de imagem para a gente avaliar a gravidade da lesão e orientar o tratamento direitinho. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefones 99235-7256, 99992-2923. Como é que a gente segue você no Instagram? @Dr. Anderson Sérgio. Segue lá que todos os dias eu estou postando alguma coisa, né? Muito nessa pegada da prevenção, da importância da atividade física. Estou sempre dando muita força para quem me segue, para os meus pacientes, que eu sei que não é fácil a gente começar a fazer atividade física, a gente principalmente manter essa rotina de atividade física. A nossa vida ela é muito atribulada, a gente tem muita coisa e acaba que a nossa saúde a gente sempre deixa para depois, quando na verdade a saúde tem que vir em primeiro lugar, porque sem ela a gente não consegue fazer as outras coisas. Então eu sempre estou postando tanto dicas de saúde da parte ortopédica, como incentivando vocês a fazer atividade física e cuidar do corpo e da saúde de vocês. Obrigado pela sua participação. Até os próximos dias aqui no nosso programa. Eu que agradeço aí. Nos próximos dias estarei aqui de novo para a gente conversar sobre mais um tema. 7h36, confirmando 7h